Senhoras e senhores, Tucker Carlson, apresentador e famoso comentarista da direita americana. Alguns de vocês, muitos devem ser familiares, ele entrevistou o Bolsonaro no Brasil. Estou ficando emocionado. Fiquei bem emocionado. A Suzy Wiles estava com lágrimas nos olhos. E você geralmente não vê isso na política, mas é real. Essa é a coisa mais incrível que eu acho que eu já vi. E eu não. O que quer que aconteça em seguida nos Estados Unidos, eu espero que seja nessa direção, porque Deus está aqui e dá para sentir. E o Charlie iria ter adorado isso, não só porque ele adorava grandes grupos de pessoas, mas porque, no final, ele era um evangelista cristão. E isso me lembra da minha história preferida, de todas. E foi há mais ou menos 2000 anos atrás, em Jerusalém, e o Jesus aparece e ele começa a falar sobre as pessoas que estão no poder. E ele começa a fazer a pior coisa que se pode fazer, que é falar a verdade sobre as pessoas. E odiaram. E todo mundo odiou. E todo mundo ficou louco e ficaram obcecados em fazer ele parar. E pensaram, nossa, a gente tem que fazer esse cara calar a boca. E eu consigo só imaginar a cena, todo mundo naquela sala, comendo hummus e pensando, nossa, o que a gente faz sobre esse cara falando a verdade sobre nós? Temos que fazer ele parar de falar. E sempre tem um cara com uma ideia, eu vejo ele fazendo, eu sei, e se a gente matasse ele? Daí ele vai ficar quieto. Isso vai resolver o problema. Vemos a encenação de Tucker Carlson. Não funciona assim. Não funciona assim. Não é assim que funciona. É tudo trocado. E eu acho que todo mundo fala... Todo mundo... É sempre o oposto do que você acha que vai ser. Aqueles que passam pelo mal serão confortados. E é verdade, você pode ver isso aqui. E a verdade sobre a mensagem de Charlie, eu pensei muito sobre isso e eu estou tentando não ficar emocionado porque... Ele era um homem incrível, um homem decente, uma das pessoas raras que você conhece e você só pensa... Tem essas conversas super intensas e você não consegue parar de pensar, e a minha experiência com ele. Mas a principal coisa sobre Charlie e a mensagem dele, ele estava levando a palavra para o país. Ele estava fazendo o que as pessoas no poder mais odiavam, que é pedir que eles se arrependam. Como é que a mensagem de Charlie... E Charlie era uma pessoa política, que estava profundamente interessado em fazer coalizões, em colocar as pessoas certas no governo, porque ele sabia que grandes melhorias são possíveis politicamente. Mas ele também sabia que a resposta final não é a política e ela não responde às questões principais, que a única solução verdadeira era Jesus. E o motivo, e é muito simples, política, no cerne, é um processo de criticar outras pessoas e fazer com que elas mudem. A cristandade, a palavra de Jesus começa com o arrependimento. A cristandade pede que você mude. Nossa oração central, dada a nós por Deus, a oração de Deus, exige que perdoemos os outros, mas antes disso, pedir o nosso perdão. Pedir o perdão, meditar no que nós fizemos de errado, onde nós fomos inadequados, e depois se torna possível perdoar os outros. Isso é um chamado a mudar os nossos corações por Jesus, e essa é a única forma de seguir nesse país. Essa é a única solução para onde todos nós sabemos que estamos indo. E Charlie sabia para onde iríamos sem isso. E isso não é um chamado para ser passivo politicamente, é claro que não. Eu estive em muitos palcos com Charlie e ele estava pedindo para as pessoas serem eleitas, especialmente Trump, e eu tenho orgulho disso. Mas é para reconhecer que o que ele realmente estava dizendo é que a mudança começa e que a única mudança que importa é quando nós nos arrependemos de nossos pecados. Eu. Um reconhecimento de que o problema real sou eu e o quão pecador eu sou. E isso era o motivo pelo qual Charlie não tinha medo. E em todos os momentos, até o momento final, ele não tinha medo nenhum.
Ele não estava na defensiva e não tinha nenhum ódio em seu coração. Eu sei isso porque eu tenho um compartimento, um pequeno compartimentozinho de ódio no coração. E eu sempre expressava isso para ele, e ele sempre dizia: isso é uma pessoa triste, é uma pessoa quebrada, isso é uma pessoa que precisa de ajuda. Essas pessoas precisam de Jesus. Ele falava isso em particular. E era porque ele realmente acreditava. Então eu quero só falar que essa congregação e a presença muito óbvia de Deus aqui, a presença de Jesus, é um lembrete do que nós sabemos por 2000 anos, que é qualquer tentativa de extinguir a luz faz com que ela brilhe mais forte cada vez que acontece. Então, conforme a plateia aplaude, conforme nós seguimos para o que quer que venha a seguir, e é óbvio que vai vir alguma coisa, lembrem deste momento, lembrem de estar num local com o Espírito vibrando como uma música. Este é o caminho, bem aqui. Este é o caminho. E é isso que o Charlie Kirk estava dizendo por baixo daquilo tudo. Obrigado, Deus abençoe.